Esta iniciativa faz parte de um dos projetos desenvolvido no âmbito do Programa Preparação às Emergências Ambientais, PG 34, da Fundação Renova, e consiste em atender o apoio à defesa civil pelos projetos e processos Comitê Gestor de Risco, Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil e Escola Segura, dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. Oficina de Primeiros Socorros Psicológicos para Cuidadores de Crianças em Situação de Desastre. Primeiros Socorros Psicológicos para Cuidadores de Criança em Situação de Desastre. Olá, professores e professoras. Eu sou a Roberta Dutra, psicóloga clínica e social, especialista em Psicologia das Emergências e Desastres, Saúde Mental, Direitos Humanos e Ajuda Humanitária. Em nossa videoaula de hoje, vamos falar sobre os primeiros socorros psicológicos de crianças em situações de desastres, fazendo um recorte na temática relacionada à gestão do estresse para profissionais da área de educação no que tange crianças e adolescentes. Nós optamos por fazer um contorno nesta temática relacionada ao estresse, pois estamos saindo de um período pandêmico e é preciso falar sobre saúde mental, orientar a escola, os pais e os responsáveis sobre esta nova perspectiva que estamos juntos vivenciando. Vocês sabiam que uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, chama a atenção para o efeito da pandemia do coronavírus e do isolamento social em crianças e adolescentes? O Brasil foi um dos 21 países que participaram do levantamento. Os primeiros dados divulgados apontam que 22% dos adolescentes e jovens brasileiros, de 15 a 24 anos, se sentem deprimidos ou têm pouco interesse em fazer as coisas. Os mais novos foram prejudicados pelo tempo que ficaram longe da escola e dos espaços de convivência. E no Brasil, muitos não tiveram nem a tecnologia como aliada para manter os estudos e a troca social em dia. Crianças e adolescentes viram a renda familiar sendo diminuída, sentiram insegurança alimentar e o luto de perder alguém próximo. Passaram então a ter dificuldade de planejar o seu futuro. Mas como conhecer o sinal de estresse em crianças e adolescentes? Aprender a detectar as reações mais comuns ao estresse é fundamental. E como você, dentro da escola, pode fazer isso? Primeiro, que cada criança e adolescente reage de forma diferente às dificuldades que surgem. Nossa cultura também influencia a maneira como expressamos nossas emoções. Em algumas culturas, por exemplo, expressar emoção e chorar em público não é aceitável, enquanto em outras é aceitável. Sabia que em tempos de estresse e crise, as crianças e adolescentes observam os comportamentos e reações dos adultos para aprender a administrar suas próprias emoções? Muitos desses sintomas são geralmente temporários e são reações normais ao estresse. No entanto, se persistirem, a criança e adolescentes podem precisar apoio especializado. É possível fazer um balanço das emoções, conversar regularmente sobre suas emoções, perguntar direta ou indiretamente a eles como se sentem. Você, enquanto educador ou educadora, também pode propor que eles se expressem através de uma pintura ou de um desenho, incentivado a falar sobre o desenho e o que representa para eles e por que escolheram determinada cor ou jeito, enfim. Isso pode ajudar algumas crianças e adolescentes a expressar o que sentem, enquanto outros podem preferir mostrar seu desenho sem comentar nada. O mais importante é deixar que eles decidam a forma de como vai se expressar. Educadora e educador, os primeiros socorros psicológicos são uma resposta de suporte a pessoas em situação de sofrimento e com necessidade de apoio. A importância da escuta ativa dentro deste processo é fundamental, pois é preciso agir para garantir a saúde mental das crianças e adolescentes, visando fortalecer a proteção e oferecer alternativas para situações de sofrimento e risco. A promoção da saúde mental e do bem-estar das crianças e adolescentes ajudam a construir resiliência para que eles possam lidar bem com situações difíceis ou adversas. Fique atenta e atento a esta videoaula. Tamo juntos! Por que são necessários primeiros socorros psicológicos para crianças? Identificação de crianças que necessitam de primeiros socorros psicológicos e os princípios de ação nessa etapa.
Comunicação com crianças. Comunicação com pais e responsáveis. Por que são necessários primeiros socorros psicológicos para crianças? Ao promover o funcionamento adaptativo e o enfrentamento nas crianças, os primeiros socorros psicológicos previnem problemas psicológicos de curto e longo prazo. Em consequência de incidentes angustiantes ou traumáticos, a maior parte das crianças sobrevivem a eventos angustiantes, sem desenvolver problemas de saúde mental de longo prazo e muitas se recuperam naturalmente. Quais são as reações mais comuns de crianças que passaram por eventos angustiantes? Distúrbio de sono, sentimento de ansiedade ou depressão, isolamento social, dificuldade de concentração, choro, pedir colo e regressão. Você sabia? A recuperação de uma criança, neste contexto, está associada em receber auxílio adequado em estágio inicial, e isto pode reduzir drasticamente o risco de desenvolvimento de problemas de saúde mental de longo prazo. Identificação de crianças que necessitam de primeiros socorros psicológicos e os princípios de ação nesta etapa. Existem 5 princípios básicos que ajudam a identificar crianças que necessitam de primeiros socorros psicológicos. Primeiro, segurança. Este princípio fala de 2 seguranças. A primeira delas é a sua própria. Para ajudar os outros, tenha certeza que você e sua família estão em segurança. Em segundo lugar, ajude o outro a se sentir seguro e garanta que o ambiente à sua volta seja seguro. Segundo, calma. Quando estamos diante de alguém em situação de crise, essa criança está experimentando medo, ansiedade, desorganização, confusão e etc. Então, a primeira coisa a fazer é agir com calma e promover um senso de calma. Considere como ajudar a criança a identificar estratégias de enfrentamento efetivas usadas no passado e outras novas que podem ajudá-la a se sentir calma. Terceiro, conexão. Crianças em crise precisam de orientação de onde buscar ajuda, se apoiar em um adulto que confie. Então, ajude a fazer as conexões necessárias, seja buscando familiares e amigos, pessoas de confiança, seja ajudando a encontrar os recursos necessários para auxílio, tais como grupo de apoio, rede pública e etc. Lembre-se, ninguém é super-herói sozinho. Quanto mais conexões com a rede de apoio, melhor. Quarto, senso de autoeficácia e eficácia comunitária. Em uma situação de crise, as crianças se sentem vulneráveis, mas não devemos tirar a autonomia nem o senso de autoeficácia delas. Novamente, você não é super-herói e não há uma resposta pronta para uma situação de crise. Ajude as pessoas a usar as suas próprias forças. Todos têm suas qualidades, a aprender novas estratégias para enfrentar sua situação e a reconstruir seu caminho dentro da própria comunidade. Quinto, esperança. Quando alguém está se sentindo que seu mundo está falhando, pense em como promover o senso de esperança. Ajude a criança a se engajar com proatividade em atividades construtivas e promova expectativas positivas
quanto ao que vai acontecer na próxima hora, dia ou semanas. Lembre-se, mantenha a calma e busque manter a pessoa em segurança. Faça as conexões necessárias. Promova o senso de autoeficácia e de esperança. Comunicação com crianças. Estimular a discussão sobre como se comunicar é a melhor forma de lidar com crianças em estado de sofrimento. E como fazer isso? Através da escuta ativa. Escuta ativa é a capacidade de ouvir e compreender uma mensagem que é transmitida por alguém, de forma a demonstrar um interesse verdadeiro para se conectar com a pessoa. Você sabia? Existem 5 passos para aplicar a escuta ativa com crianças em situação de sofrimento, seja no dia a dia, seja em uma situação real de perigo. São elas: ouvir com atenção, dar um feedback, confirmar se compreendeu corretamente, explorar a ideia mais a fundo e transmitir empatia. Lembre-se, ao fazer isso, você ajuda a criança a ligar os seus próprios sentimentos e reações, bem como os de outras pessoas à situação, e a compreender que há uma razão para os sentimentos e reações. Isto ajuda a criança a reduzir o sentimento de que o mundo virou do avesso e dá esperança à criança para que acredite que as coisas podem voltar ao normal novamente. Comunicação com pais e responsáveis. É preciso praticar as habilidades de comunicação com os pais e responsáveis. O sofrimento infantil, assim como o do adulto, é, portanto, um anseio por mudança, por reorientação, por ressignificação da vida. Ele não quer apenas sair do adoecimento, mas anseia pela saúde, a fim de não voltar a adoecer. A harmonia é o sinal de que as coisas vão bem. Manter sempre uma postura acolhedora e disponível é essencial para pais e responsáveis se situarem no contexto geral. Demonstrar uma verdadeira abertura para escutar. Lembre-se da escuta ativa. Mais importante do que saber do diagnóstico da criança é entender o que faz sofrer. Portanto, mostrar disponibilidade emocional para escutar esse sofrimento. Trocando em miúdos, é preciso criar espaços em nossa rotina agitada para ouvir as crianças com atenção. Estar presente verdadeiramente com as crianças, ajudá-las a nomear as próprias emoções e validá-las, promovendo um ambiente seguro para o seu desenvolvimento, estabelecendo assim uma relação de confiança entre pais e filhos.